Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com a sua família também nesse dia. O texto que eu quero ler hoje encontra-se no livro do evangelista Marcos, capítulo 4, do verso 38 ao 41, e a palavra de Deus nos diz assim: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Eu já venho falando ao longo das últimas 4 sextas-feiras, a respeito da pessoa de Jesus. De todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é aquele que vai falar de uma forma mais direta a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus de fato? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão tratar nas entrelinhas mais a respeito do ministério de Jesus. Não que um ou outro tenha mais importância, não é isso. Mas é uma questão, é uma visão que a gente consegue ter da pessoa de Jesus, da sua história, do seu ministério, dentro da própria palavra. E aqui Marcos quer tratar no capítulo 4 a respeito de uma situação que nos amedronta, e eu já falei sobre essa situação em algum momento aqui, sobre o medo diante das dificuldades da vida. Mas o que eu acho interessante também no capítulo 4 de Marcos, nessa passagem que eu acabei de ler, e também no capítulo 5, depois se você quiser, você pode ler em casa, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Marcos. E você vai se deparar com isso que eu vou falar. O que eu acho interessante é que Marcos aqui trata de 4 milagres feitos pelo Senhor Jesus, e a partir desse conto de Marcos, ele vem trazer à nossa lembrança, ao nosso coração, de fato, a importância de termos a pessoa de Jesus na nossa vida. Eu comecei a dizer, que ao longo das últimas sextas-feiras eu vinha falando a respeito de Jesus, de uma forma mais direta. Eu comecei dizendo que Jesus o pão da vida. Depois, numa mensagem seguinte, eu vim falando a respeito de que Jesus é a luz do mundo. Depois eu falei que Jesus era a porta das ovelhas. Depois eu falei, semana passada, que Jesus era o bom pastor. E hoje eu quero trazer para nós a respeito do grande Deus, o Salvador. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. E aí, voltando para a mensagem de Marcos, Marcos vai destacar, como eu disse, 4 situações que Jesus viveu, que descrevem o seu total poder sobre a terra, sobre os céus e até sobre o inferno. O primeiro aqui, no capítulo 4, que foi o texto que eu li, Marcos fala que Jesus apazigua a tempestade, ou seja, o Senhor é tão poderoso que Ele tem poder sobre as leis da natureza. Basta uma palavra dEle para que o mar que está agitado se acalme, basta uma palavra dEle para que o vento que sopre forte venha fazer bonança. E essa passagem ela vale para mim e para você, porque muitas das vezes o nosso barquinho está navegando por águas turbulentas. O vento está soprando contrário, mas eu te digo nessa manhã, Jesus é o capitão da sua embarcação, e se ele ainda não era, ele deveria ser. Porque por mais que seu barco venha a pique, venha a afundar, se Jesus estiver na sua embarcação,
Se Jesus estiver no controle da sua vida, tudo que estiver à sua volta pode ruir, mas você não será tocado, porque Ele está presente na sua vida. Não estou dizendo que nós não iremos passar dificuldade, muito pelo contrário. Até porque quem segue Jesus e sabe disso, sabe que as dificuldades são maiores. Me permitam assassinar o português, mas muito mais maior de grande é a nossa vitória se nós estivermos caminhando com o Senhor Jesus. E aí no capítulo 5, eu não li essa passagem, mas como eu disse, você pode ler depois. No capítulo 5, no segundo momento, Marcos vai falar a respeito do endemoniado de Gadareno, da comunidade gadarena, de Gadara. Jesus aqui se depara com um gadareno que era possesso por demônios. E ao perguntar ao demônio qual era o seu nome, ele responde para Jesus: somos muitos, meu nome é Legião porque somos muitos. E bastou uma palavra dele para que aquele homem fosse liberto, ficasse livre e recebesse novas vestes. Isso denota também que Jesus também tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre o inferno, sobre as forças do inferno. Num terceiro momento, a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, Jesus se depara com aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. É um texto que particularmente eu gosto muito. Aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E o que eu acho lindo nessa passagem, e eu acredito que eu já falei sobre isso aqui um dia, o que eu acho lindo nessa passagem, que em determinado momento, no verso 27 diz: ela ouvindo falar de Jesus. Isso me leva a crer que ela nem conhecia a pessoa de Jesus. Através do ouvir, ela apenas creu. E em Romanos 10, 17, a palavra vai nos dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aqui no versículo 21, a palavra vai nos dizer que bastou ela ouvir a respeito de Jesus e veio ao coração dela: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sarado, eu ficarei curado. Talvez tenha faltado essa atitude na nossa vida hoje. Como eu falei, eu acho que semana passada ou retrasada, muitas das vezes a gente quer tocar nas mãos de Jesus, porque as mãos dele têm bênçãos a nos oferecer. E não há nada de errado em querer isso. Mas o Senhor, além da mão, Ele quer nos oferecer também a sua face, porque é através dela que nós veremos o reino de Deus. E aí, para encerrar, um quarto milagre que Marcos narra, é a respeito da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais doutores da lei daquela época, era um dos principais do Sinédrio. E Jairo, assim como Nicodemos, vem à presença do Senhor: Senhor, minha filha está moribunda, minha filha está doente. Tudo isso a partir do verso 21 aqui do capítulo 5 de Marcos. Então o que Jesus faz? Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte: olha, crê somente e verás a glória de Deus. Resumindo mais ou menos, foi isso que Jesus quis dizer para ele. E o que acontece? Jesus com Pedro, Tiago e João vai até a casa de Jairo, faz com que todos saiam e faz com que aquela menina volte à vida. Ou seja, Jesus também tem poder sobre a vida, Ele tem poder sobre a morte. A mensagem que eu trago nessa manhã para nós como reflexão se resume nisso. Jesus é o nosso grande Deus, Salvador. É aquele que tem poder sobre as leis da natureza, é aquele que tem poder sobre as potestades do inferno, é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, e é também aquele que tem poder para nos fazer mais do que vitoriosos, se crermos nele, se crermos e buscarmos a sua palavra. Não importa qual a dificuldade que você esteja passando hoje, se você aceitar esse Jesus, grande Deus e Salvador, sobre a sua vida, e ainda há tempo, não deixe para amanhã, porque quando o amanhã chegar, já será hoje. Então isso me leva a crer que o amanhã não existe. Para o reino de Deus, o amanhã não existe.
porque quando ele chegar já será hoje, talvez já seja tarde demais. Tome a decisão que você precisa tomar hoje. Aceitar este Cristo, que tem a te oferecer o melhor da parte dele. Porque Deus tem compromisso com aqueles e aquelas que têm compromisso com Ele e com o seu reino. E Jesus jamais irá deixar desamparado aqueles e aquelas que o procurarem, com o coração aberto a receber da sua luz e da sua graça. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.